Depois daqui do nosso intervalo estamos de regresso. Hoje falamos de prazer e orgasmo, das diferenças, e há bocadinho ficou algo aqui por dizer, Isabel. Estávamos a falar na questão de conhecer o nosso corpo e de procurar um profissional quando achamos que temos essa necessidade, e as pessoas terem essa noção de que devem fazer isso quando acham que não estão bem. Exatamente. É assim, a minha visão é a seguinte: o nosso corpo é nosso, e desde que nós respeitemos o nosso corpo, nós temos o direito de usufruir dele da forma que desejarmos, não é? Neste caso, estando numa relação, desde que se respeite o outro, tudo é permitido, não é? E se sentimos que algo não está bem com o nosso corpo, trata-se de uma questão de saúde física e também de saúde mental, procurarmos os profissionais adequados para nos ajudarem a viver com a maior intensidade possível, a que desejarmos, neste caso, da nossa vida e da nossa vida sexual, não é? Acho que isso é extremamente importante. No fundo, é um direito que qualquer pessoa tem. Exatamente. Portanto, independentemente da idade, independentemente se já tem 60 anos ou 70 anos, o que for, e se nunca sentiu um orgasmo, mas sente que gostaria de experimentar, então por que não procurar um profissional e descartar todas as possibilidades que possam estar aqui a impedir que o sinta? Não deve haver vergonha de o que é que irá o profissional pensar de eu agora querer ter uma vida sexual mais prazerosa. Acho que isso nem sequer o profissional tem o direito de pensar absolutamente nada do paciente, porque isto tem tudo a ver com o que cada um sente que tem o direito, não é? Com o seu corpo. Portanto, acho que faz todo sentido procurar-se os profissionais adequados para resolvermos um problema nosso, não é? Um problema que tínhamos. E muitas vezes estes problemas podem ser realmente muito fáceis de resolver, podem ser situações bastante simples. Assim, no caso de ser um problema orgânico ou fisiológico, faz todo sentido procurar, neste caso, sendo uma mulher, um ginecologista, sendo um homem, um andrologista, faz todo, um urologista, neste caso, faz sentido que seja procurado. Porque podem realmente existir aqui algumas malformações congénitas, alguma hipertrofia dos pequenos lábios, no caso das mulheres. Pode surgir também aqui uma situação de alterações hormonais, até para mulheres que estejam, por exemplo, na menopausa, ou então mulheres que estejam a tomar a pílula, ou outro tipo de contraceptivos que têm realmente uma carga hormonal e que alteram aqui também o desempenho sexual, não só o desejo, mas também o próprio desempenho durante o momento da atividade sexual. O consumo de medicamentos, e falamos muito aqui nos medicamentos, nos psicoativos, neste caso medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, que infelizmente no nosso país há muitas pessoas a tomar, e estes sim afetam muito o desejo e o desempenho sexual. O próprio consumo de álcool, o consumo de drogas, há aqui várias substâncias que podem estar a interferir com o desempenho sexual e causar aqui um problema mais orgânico, mais fisiológico na pessoa. Depois, à parte de todas destas causas orgânicas, que na minha opinião devem ser as primeiras a ser despistadas, e neste caso com médicos de família ou com ginecologistas ou urologistas, então, caso não se trate de nenhuma destas situações, despistar as outras possibilidades, que são mais uns fatores psicossociais e que devem ser trabalhados mais por profissionais da área da psiquiatria ou da área da psicologia, seja em psicoterapia individual, por exemplo, que também podem encontrar até esse serviço aqui em Famalicão, na Clínica Marca da Mente, como também em terapia de casal e terapia sexual, que faz todo sentido. Se for do âmbito da vida sexual, faz mais sentido que seja o casal a procurar esse apoio. E existe também esse acompanhamento na Clínica Marca da Mente, porque pode-se estar a tratar aqui de situações como, por exemplo, situações de abuso, em que houve abuso sexual até mesmo na infância da pessoa, e aqui poderá fazer mais sentido uma psicoterapia individual, ter havido situações de violência sexual também, haver aqui uma falta de conhecimento do próprio corpo, que também já referimos, e quando a pessoa não conhece o próprio corpo, também não sabe como este deve ser estimulado convenientemente para atingir então este orgasmo. Pode haver aqui situações de repreensão durante a infância. Muitas vezes as crianças são punidas porque se estão a estimular, ou são punidos comportamentos sexuais, não é? São a imagem que é criada à volta do sexo como algo que é pecado, não é? Que é pecaminoso neste caso. Por isso estas falsas crenças que estão associadas, uma falta de informação, estes tabus, o poder da religião nestas questões, algumas regras que são criadas ou algumas autorregras que as pessoas se colocam, que supervalorizam o desempenho sexual, estas também têm um peso muito grande, não é? A ideia de que
as pessoas têm que ser extremamente competentes a nível sexual, que têm que ter um desempenho fantástico a nível sexual e que nem sempre acontece. Isto são regras que podem provocar uma ansiedade muito grande nas pessoas, e exatamente esta ansiedade vai acabar por impedir que a pessoa realmente consiga atingir. Ou seja, por exemplo, homens que têm a ideia, dando aqui um exemplo concreto para que seja mais fácil compreenderem, um homem que tem a ideia de que tem que ser o super-homem e que tem que chegar junto de uma mulher e estimulá-la, e ela tem que ter o orgasmo e ele tem que aguentar e tem que estar ali mais tempo, não é? Esta ideia de que tem que ter um super-poder a nível do desempenho sexual. Isto pode criar tanta ansiedade que o homem pode ser o suficiente para o homem nem sequer conseguir uma ereção. O facto simplesmente de que tem que ter um desempenho fantástico, não é? Depois também podem estar aqui relacionados alguns medos que a pessoa tem em relação à sexualidade, inclusive é o medo de dor, quando houve, por exemplo, uma experiência dolorosa, o receio, exatamente, até com outro companheiro, o receio de que numa próxima vez que haja um contacto sexual, que haja dor novamente, e então haver aqui alguma aversão ao contacto sexual. Pronto, neste caso também poderíamos falar então também de algumas experiências traumáticas, não é? Que também poderiam estar aqui relacionadas. Outro fator que também afeta e que afeta com muita frequência é haver aqui falta de intimidade com o próprio corpo ou com o parceiro, neste caso. As pessoas muitas vezes não estão ainda preparadas para avançar com a vida sexual porque ainda não chegaram a esse ponto da intimidade com o parceiro. A inexperiência também é algo que pode fazer com que não surja o orgasmo, o facto de ainda haver muita inexperiência. Sentimentos de culpa associados ao ato sexual, a tal ansiedade que eu já referi, a depressão também, terem-se passado por uma educação sexual mais rígida, mais inadequada e que muito proibitiva, não é? Destas situações do contacto sexual. E outra situação que acontece muito, que eu acompanho em alguns casos que me vão surgindo, que é esta insatisfação com a autoimagem da pessoa, muitas vezes também afeta o facto desta baixa autoestima que muitas pessoas sofrem, principalmente mulheres, mas também homens. Não se sentirem que têm uma imagem apelativa para o outro vai criar logo uma barreira enorme para que a pessoa se consiga entregar ao momento. Muitas vezes até pode realmente entregar-se ao momento, mas no momento, eu tinha até inclusive pacientes minhas que descreviam que até estavam a gostar do momento, mas porque os companheiros punham a mão na barriga delas, por exemplo, na cintura delas, e eles estavam a gostar, evidentemente, do que estavam a fazer, não estavam a avaliá-las como, estás um bocadinho gordinha, por exemplo, não era este o pensamento dos homens. Mas ela sim. Mas ela estava a pensar, ok, estás a pôr a mão num sítio crítico, isto quebrava logo o momento. Portanto, o prazer ia logo por água abaixo e a possibilidade de atingir um orgasmo, então nem se fala. Nem se fala, exatamente. Portanto, esta questão da insatisfação com a imagem e da baixa autoestima é algo que afeta imenso a capacidade das mulheres de atingirem o orgasmo, porque estão tão focadas na imagem que estão a passar ao outro e no que é que o outro poderá estar a pensar do corpo delas, que não conseguem entregar-se verdadeiramente ao momento. Isto é realmente grave e é uma situação, na minha opinião, bastante fácil de resolver, relativamente fácil de resolver, pronto, não sendo uma causa orgânica e sendo uma causa mais psicológica. É algo que com algumas mudanças e com psicoterapia pode ser mais facilmente resolvida para que a pessoa consiga realmente entregar-se nestes momentos de intimidade e vivenciar com a maior qualidade possível. Ainda outros aspectos que também entram aqui em interferência com a possibilidade de se atingir o orgasmo ou até mesmo com o prazer durante o ato sexual. É o stress que toda a gente vive no dia-a-dia, que estamos sempre a falar, não é? E este stress não no sentido apenas de chegarmos a casa cansados e não estarmos tão disponíveis porque estamos cansados, efetivamente exaustos, mas também o facto de pensarmos na quantidade de coisas que ainda temos para fazer até dormir ou a quantidade de coisas que temos que fazer no dia seguinte. Exatamente. Isto também pode ser um impedimento, porque a pessoa não consegue focar-se no momento, mais uma vez uma questão de foco, não é? O estarmos a pensar noutras coisas e não conseguirmos desligar. Isto é algo que afeta muito mais as mulheres do que os homens, porque os homens têm maior facilidade em, quando estão no momento de entrega sexual, estarem lá, efetivamente, não é?
E as mulheres, por sermos tão competentes em estar em tantas tarefas, a fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Multitask, exatamente. Esta ideia de que as mulheres são multitask é mesmo verdadeira, não é? Mesmo. Acabam por muitas vezes as mulheres estar num momento de entrega sexual e de intimidade com o companheiro e a pensar, ora bem, tenho que ir preparar a mochila do meu filho, tenho que, não é? Ainda tenho que apanhar aquela roupa ou estender aquela roupa e tenho que preparar a minha roupa para amanhã e ainda tenho que terminar um relatório, não é? Tantas coisas que surgem na cabeça da mulher que naquele momento não permitem que a mulher usufrua do momento com o máximo prazer e que impedem realmente o atingir do orgasmo. Outro aspecto ainda, que depois também será interessante explorarmos isto até noutra semana, noutra sexta-feira, noutro programa, seria realmente esta rotina nos relacionamentos que muitas vezes também surge. Surge muito. Que surge com muita frequência em relacionamentos mais prolongados, não é? No início de uma relação quase nada é rotineiro, mas entretanto com o cimentar da relação, que traz imensos aspectos positivos para a relação, não é? Em termos de proximidade, cumplicidade, confiança, tudo isso vai trazendo também muita rotina em termos da vivência sexual. E depois dá a sensação que o sexo já só existe em determinada hora, em determinado momento, tudo muito formatado, não é? Às X horas, tal dia. Exatamente, não é? Parece quase uma coisa marcada e muito rotineira. Para além de muitas vezes ser pouco frequente, e parece quase uma exigência, não é? Já parece quase uma exigência da relação, como eu tenho que, não é apetece-me, é um tenho que porque faz parte, porque casei ou porque vivo junto, então tenho que, é a minha função enquanto mulher neste caso, e a rotina no sentido de que depois muitas vezes é sempre na mesma posição, sempre na cama, sempre, não é? Já não basta ser sempre o mesmo companheiro. Eu acho que isso é algo que é extremamente positivo, porque significa que se está numa relação com alguém que nos conhece como nenhuma outra pessoa conhece, não é? O que eu acho que esse é o ponto que eu acho que não tem que ser alterado. Exatamente. Mas acho que tudo o resto tem que ser realmente alterado, não digo todas as semanas, mas com alguma, mas ter com a alguma capacidade regularidade. de inovar. Exatamente, para também permitir que a relação renasça, não é? Evolua, sim, exatamente. Para outro nível, acho que sim. Eu acho que nesse sentido, esta rotina que existe é algo que depois muitas vezes também não permite que as pessoas vivam a sexualidade como poderiam viver e tenham realmente momentos de prazer fantásticos, não é? Por isso fica aqui a sugestão para um programa, quem sabe até próximo da altura do Dia dos Namorados, não é? Poderia ser interessante. Porque não? Exatamente. Vamos aqui também fazer mais uma pausa, vamos ouvir aqui mais uma música e daqui a pouco voltamos aqui para a nossa última parte da sala privada de hoje.